Nas terras onde as águas frias dos fiordes cortam o corpo da terra, como lâminas de machados antigos, estendia-se um reino, cujo nome há muito se apagara dos mapas, mas cuja fama se apoiava em duas coisas: a resiliência de seu povo e a grandeza de sua floresta. As montanhas, cujas barbas de musgo grisalho tocavam as nuvens baixas e plúmbias, guardavam a paz desta terra, e a seus pés, até onde a vista alcançava, estendia-se a grande floresta. Não era um bosque acolhedor para passeios. Era um mundo antigo e sombrio, de pinheiros seculares, cujas copas se entrelaçavam em uma tenda tão densa que, mesmo no dia mais claro, reinava na terra uma penumbra eterna. Esta floresta era o coração que impulsionava o sangue de madeira pelas veias do reino. De seus troncos poderosos construíam-se dracares, capazes de desafiar o sopro gelado dos mares do norte. Sua madeira, crepitando nas lareiras, aquecia nos longos e escuros invernos, quando o mundo parecia adormecer para sempre. A floresta alimentava, aquecia e protegia. Mas, há muitos meses, o coração do reino estava afligido por uma doença. Do seu mais profundo interior veio o medo. O rei daquela terra era um homem firme como uma rocha e igualmente pragmático. Olhando da alta torre de seu castelo, ele não via o medo nos olhos dos súditos, mas os armazéns vazios e os navios inacabados apodrecendo nos cais. Os lenhadores não ousavam mais adentrar a floresta. Os poucos que retornavam não traziam consigo toras, mas a loucura nos olhos e os cabelos grisalhos. Nas tavernas, baixando a voz a um sussurro, contavam sobre um tremor que percorria as raízes das árvores antes da desgraça. Sobre um rugido, semelhante ao ranger de uma geleira em movimento, que fazia os pássaros caírem como pedras dos galhos. E sobre uma sombra, que era mais escura que a noite, mas sem lua. Uma sombra com duas brasas opacas, em vez de olhos. E então, na hora do desespero, do salão do trono ecoou um decreto real, frio e afiado como o aço de uma espada. Aquele que limpasse a grande floresta do mal que se instalara em seu cerne e derrubasse o carvalho secular que se tornara o covil do monstro, o rei daria em casamento sua única filha e metade do reino como dote. Muitos vieram, seduzidos pela recompensa. Cavaleiros em armaduras reluzentes e caçadores famosos com arcos pesados. Mas a floresta guardava seu segredo, e o trono da princesa permanecia vazio. Na fronteira exata, onde os campos davam lugar à sombra eterna da grande floresta, havia uma cabana, tão firmemente enraizada na terra que parecia ser parte da paisagem. Construída com toras alcatroadas, suportava estoicamente tantos ventos gelados quanto o peso das neves de inverno. Nela vivia um velho camponês, cujas mãos, cobertas por uma rede de calos, conheciam o valor de cada lenho e de cada espiga. Ele acreditava apenas no que podia ver e tocar, na afiação do machado, na força das costas, e na teimosia com que era preciso conquistar da natureza o direito à vida. Ele tinha 3 filhos, mas parecia que a natureza lhe dera apenas 2. O mais velho se chamava Per, e o do meio, Paul. Ambos eram como o pai, largos de ombros com braços como troncos, capazes de rachar uma tora grossa com um só golpe. À noite, quando o trabalho terminava, sentavam-se junto à lareira e discutiam o decreto real. Ouviu, Paul? Outro cavaleiro voltou ontem. A armadura amassada, e ele não consegue dizer uma palavra.
disse Per com voz grave, exibindo os músculos. Covardes, bufou Paul, passando com um rangido a pedra de amolar na lâmina de seu machado. São todos uns moles da cidade. Aqui não é preciso aço, mas força. Meu machado entrará naquele carvalho até o cabo. O seu? Eu corto com um golpe o que você levaria 3 para cortar. Riu Per. Eles se preparavam como para uma grande batalha. Seus melhores machados brilhavam à luz do fogo, e cada golpe em um tronco imaginário era acompanhado por um grito de vanglória. O dia chegou, e Per, jogando o machado reluzente sobre o ombro, entrou confiantemente na floresta. Ele não ficou lá nem uma hora. Saiu do matagal como uma rolha de garrafa, sem machado, com o rosto branco como um lençol, e se escondeu debaixo de um banco, murmurando algo sobre montanhas que andam. Paul riu longa e ruidosamente da covardia do irmão. Vejam e aprendam como os homens de verdade fazem, gritou ele. E, pegando seu machado, seguiu os rastros de Per. Seu retorno foi ainda mais vergonhoso. Ele não apenas veio correndo. Ele entrou na cabana de 4, tendo perdido no caminho não só o machado, mas também uma bota. E por muito tempo não conseguiu recuperar o fôlego, apenas soluçando e apontando com um dedo trêmulo na direção da floresta. Os 2 rapazes fortes e orgulhosos estavam agora sentados, encolhidos no canto mais escuro, e se sobressaltavam a cada rangido do assoalho. Sua força se revelou inútil diante do medo real. Durante todo esse tempo, enquanto os irmãos se gabavam e depois tremiam de medo, o terceiro filho, Espen Askeladd, sentava-se em seu lugar de sempre, em um banquinho baixo junto à lareira. Ele era desajeitado e magro em comparação com os irmãos, e sua atividade favorita, ao que parecia, era desenhar padrões intrincados nas cinzas frias com um graveto. Era assim que o chamavam, Askeladd, o rapaz das cinzas. Ele não disse uma palavra enquanto Per e Paul afiavam seus machados. Apenas ouvia em silêncio seus discursos arrogantes, e em seus olhos, que refletiam as chamas, dançavam faíscas pensativas. Quando os irmãos, humilhados, voltaram da floresta, ele não sorriu. Apenas se moveu um pouco mais para perto do fogo, como se tentasse decifrar respostas em suas labaredas. Eles ouvem o rugido e veem a ameaça, pensou ele. Mas e se o troll simplesmente não gosta que façam muito barulho em sua casa? À noite, quando o tremor dos irmãos diminuiu um pouco, Askeladd se levantou. Sua voz soou tão baixa e casual que mal foi ouvida. Bem, agora parece que é a minha vez de ir, disse ele, sacudindo as cinzas de suas roupas. O silêncio foi quebrado por uma gargalhada. O pai e os irmãos riram tanto que as paredes da cabana tremeram. Você... O vento vai te levar antes que você chegue ao primeiro pinheiro, gritou Paul. Mas Askeladd não lhes deu atenção. Ele não procurou o melhor machado. Em vez disso, foi até sua mãe e pediu: Mãe, por favor, me dê um pedaço de pão para a estrada. E também aquele grande pedaço de queijo branco que está na adega. Equipado com essa provisão simples, ele pegou o machado comum de seu pai e se dirigiu à porta. Ele partiu para a mesma floresta, sob a mesma gargalhada ensurdecedora que acompanhou seus irmãos. Mas ao contrário deles, nos olhos de Askeladd não havia nem estupidez autoconfiante, nem medo. Apenas uma curiosidade silenciosa e calma. A floresta recebeu Askeladd de forma muito diferente de seus irmãos.
Para eles, era uma parede hostil de troncos e galhos. Para ele, era um ser vivo, que respirava. Ele não avançou à força, quebrando galhos secos. Seus pés pisavam no tapete macio de musgo e agulhas caídas, quase sem fazer barulho. Ele não via apenas árvores, mas os padrões de líquen em suas cascas, semelhantes a runas antigas. Ele notou como o musgo aveludado sempre escolhe o lado norte das pedras, como se buscasse refúgio do breve sol do norte. O ar aqui era denso e fresco, cheirava a terra úmida, folhas em decomposição e ao frescor agudo e resinoso das coníferas. Em algum lugar alto nas copas invisíveis, um pica-pau batia ritmicamente sua crônica da floresta, e esse som apenas acentuava o silêncio profundo e primordial. Askeladd não se movia como um conquistador, mas como um convidado que viera com respeito. Ele não procurou o carvalho, simplesmente foi para onde a própria terra parecia levá-lo, por trilhas quase imperceptíveis, até chegar a uma pequena clareira. E lá ele o viu, o carvalho secular. Não era apenas uma árvore, mas um mundo inteiro. Seu tronco, tão grosso que 3 homens não conseguiriam abraçá-lo, era coberto por rugas de casca e mechas verdes de musgo. Raízes poderosas, como as patas de um gigante adormecido, cravavam-se na terra, e seus galhos, nodosos e fortes, estendiam-se tão amplamente como se tentassem segurar o próprio céu sobre a clareira. Askeladd ficou um momento, observando essa grandeza. Ele pousou a palma da mão na casca áspera, sentindo seu calor antigo. Então, tirando o machado do ombro, disse em voz baixa, dirigindo-se tanto ao carvalho quanto à própria floresta: "Desculpe, velho, mas trabalho é trabalho." Ele deu um passo para trás, brandiu o machado e no silêncio mortal ecoou um golpe seco e sonoro. O som, estranho a este lugar, bateu nos troncos dos pinheiros e se dissipou no alto. Houve uma pausa. A floresta parou. Até o pica-pau cessou sua batida. Askeladd segurou o machado com mais firmeza e golpeou novamente. E desta vez, a floresta respondeu. A resposta não foi um grito ou um rosnado. Primeiro, das profundezas da terra veio um zumbido baixo e vibrante, como se algo enorme tivesse despertado nas entranhas. Em seguida, um tremor fino percorreu as raízes do carvalho, o próprio solo, fazendo as folhas caídas saltarem. E então, ouviu-se um estalo. Não o estalo de um único galho, mas o estrépito ensurdecedor de árvores adultas quebrando como palitos de fósforo, e esse som se aproximava rapidamente. O chão da floresta se ergueu, e de trás da parede de pinheiros, afastando-os como juncos secos, surgiu uma criatura de pedra e musgo. Era um troll. Ele tinha a altura de 3 homens, um sobre o outro. Sua pele, cinza esverdeada e nodosa, parecia a casca de uma árvore velha coberta de líquen. Um nariz longo e torto pairava sobre uma boca larga, cheia de dentes amarelos semelhantes a pedregulhos. Mas o mais assustador eram os olhos. 2 brasas opacas, quase apagadas, cravadas profundamente sob sobrancelhas salientes. Ele cheirava a pântano, a terra úmida e a algo mais. Um cheiro adocicado de carne velha. Ele deu um passo e a terra tremeu sob ele. Quem ousa cortar minha floresta? Sua voz não era apenas alta, era o estrondo de uma avalanche de pedras.
um som que parecia capaz de rachar rochas. Qualquer outro no lugar de Askeladd teria fugido, mas o rapaz nem sequer se assustou. Ele baixou lentamente o machado, como se terminasse um dia de trabalho. Então, sem pressa, limpou as mãos nas calças e ergueu a cabeça, olhando calmamente de baixo para cima para o monstro. Em seu olhar não havia desafio nem medo, apenas uma curiosidade pura e límpida. "Vou te comer", rugiu o Troll, vendo que sua aparência ameaçadora não produzira o efeito desejado. "Inteiro ou em pedaços?", perguntou Askeladd baixinho, inclinando a cabeça para o lado. O Troll ficou perplexo por um momento. Eu vou te esmagar, transformar você em uma poça." "E a poça você também vai comer?", perguntou o rapaz com a mesma calma. O Troll piscou seus olhos opacos. Estava acostumado a gritos, súplicas e pânico. Mas aquele homenzinho não jogava segundo as regras. Ele não discutia, não implorava, mas fazia perguntas estranhas e desconcertantes. A fúria do Troll começou a dar lugar a uma perplexidade primitiva. Para recuperar a confiança, o Troll decidiu demonstrar a única coisa em que confiava: sua força esmagadora. Ele se inclinou, seus dedos enormes, parecidos com raízes, agarraram um pedregulho coberto de musgo do tamanho de um barril. Com um grunhido de esforço, ele o ergueu acima da cabeça e o atirou com estrondo sobre outra pedra. O pedregulho se partiu em pedaços, espalhando fragmentos de granito por toda parte. O Troll olhou vitoriosamente para Askeladd, esperando ver o terror. Mas Askeladd apenas acenou com a cabeça em aprovação, como se avaliasse o trabalho de um aprendiz. "Nada mal", disse ele. "Você tem força, mas de inteligência parece que não muita. Qualquer tolo pode quebrar pedras, mas tente fazer uma pedra chorar." Com estas palavras, ele enfiou a mão em sua sacola e tirou um grande pedaço de queijo branco e úmido. Ele o girou nas mãos para que o Troll pudesse ver bem. "Aqui", disse Askeladd. "Esta é uma pedra branca especial. Eu a encontrei no leito de um rio de leite seco. Dentro dela ainda há água. Quer tentar espremer?" O Troll pegou o queijo com desconfiança. Era mais macio e mais leve que uma pedra comum. Mas a mente do Troll não estava equipada para análises. Ele o apertou em seu punho gigantesco. Nada. Ele apertou com mais força, tanto que seus músculos incharam como sacos de grãos. A pedra apenas se deformou ligeiramente. Furioso, o Troll atirou o queijo no chão e bateu o pé, fazendo a terra tremer novamente. Askeladd pegou o queijo, sacudindo as agulhas de pinheiro presas a ele. "Deixe-me mostrar como se faz", disse ele. Ele pegou a pedra com as duas mãos, fechou os olhos com força e seu rosto expressou um esforço incrível. Ele tensionou todo o corpo, seus dedos afundando lentamente na massa maleável. O tempo pareceu desacelerar, e então, em completo silêncio, de sob seus dedos surgiu a primeira gota branca, depois a segunda, a terceira. Um soro de leite espesso e leitoso começou a escorrer e a pingar no musgo. O rugido do Troll ficou preso em sua garganta, substituído por um bufo rouco e surpreso. Ele deu um passo à frente, depois outro, e agachando-se ficou a observar o que acontecia. Seu dedo enorme, grosso como um tronco, tocou hesitantemente a poça branca no musgo. Ele levou o dedo ao seu nariz torto e cheirou. O cheiro era estranho, desconhecido. Sua mente primitiva se deparou com o impossível.
Aquele homenzinho pequeno e frágil acabara de fazer uma pedra chorar. Em seus olhos opacos como carvão, o medo primitivo começou a ser substituído por algo novo, um respeito reverente. Tendo quebrado a vontade do troll, Askeladd aceitou sua proposta para o jantar. A caverna do mestre da floresta não era apenas um buraco sujo na rocha, mas um salão enorme e retumbante, cujas abóbadas se perdiam na escuridão. O ar era pesado e abafado. Cheirava a fumaça de uma fogueira fumegante, a umidade secular e a algo agridoce, como carniça velha. À luz do fogo brilhavam montanhas de tesouros. Armaduras enferrujadas, espadas quebradas, prata e ouro manchados, amontoados com ossos roídos de viajantes azarados. O troll, já não como anfitrião, mas como um servo hospitaleiro, embora um tanto obtuso, tirou dos ganchos 2 caldeirões enfumaçados, cada um do tamanho de um pequeno barco, e os colocou sobre o fogo. Logo, um mingau começou a borbulhar neles, espesso, cinzento, com grandes grumos, parecido com lama fervente, mas havia uma quantidade incrível. "Coma, caro convidado", bradou o troll, estendendo a Askeladd uma colher esculpida em um tronco inteiro. "Vamos ver qual de nós come mais." Askeladd assentiu, e enquanto o troll se virava para mexer no caldeirão, rápida e discretamente, pendurou sua sacola vazia no pescoço, escondendo-a sob a camisa larga. A competição começou. O troll comia como um troll deve comer, ruidosamente, mastigando e sorvendo, espirrando mingau para todos os lados e arrotando de tal forma que poeira caía do teto. Askeladd, por sua vez, agia de forma silenciosa e metódica. Uma colher ele levava cuidadosamente à boca, e as 2 seguintes, enquanto o troll estava ocupado com seu caldeirão, iam direto para a sacola. A barriga do troll inchava a olhos vistos, enquanto Askeladd permanecia magro, mas consumia o mingau com uma velocidade surpreendente. Finalmente, quando sua sacola estava cheia até a borda, ele pousou a colher com um cansaço fingido. "Ufa", disse ele em seu tom mais casual. "Acho que estou quase satisfeito. Mas sabe, há um truque. Quando o espaço acaba lá dentro, eu simplesmente faço um pequeno buraco na barriga, deixo sair o excesso e posso comer mais. Muito conveniente." O troll, que já mal conseguia respirar, olhou para ele com admiração tola. A princípio, havia desconfiança em seus olhos, mas depois ele se lembrou da pedra que chorava leite e decidiu que aquele homenzinho conhecia alguns segredos especiais. "E não dói?" perguntou ele, ofegante. "Nem um pouco", respondeu Askeladd. Com estas palavras, ele pegou sua faca afiada e, com um movimento rápido e preciso, rasgou a sacola cheia. Ouviu-se o som de tecido rasgando, e uma montanha inteira de mingau cinzento caiu no chão de pedra com um baque surdo. O troll, cheio de entusiasmo e do desejo de não ficar para trás de seu convidado surpreendente, decidiu que aquela era a melhor solução. Ele agarrou sua faca enorme, parecida com um cutelo, e em seu rosto, desprovido de qualquer dúvida, um sorriso de antecipação se espalhou. Com um baque surdo e pesado que fez o chão de pedra tremer, o troll desabou no chão. A mastigação ruidosa e os rugidos foram substituídos por um silêncio ensurdecedor, quase antinatural. Apenas a fogueira na lareira continuava a crepitar,
projetando sombras dançantes nas paredes da caverna e na montanha imóvel de carne. Askeladd não saltou com um grito de vitória. Ele não comemorou. Ele ficou sentado por mais um momento, ouvindo aquele novo silêncio. E depois se levantou calmamente. Ele se aproximou do gigante caído. Certificou-se de que tudo havia acabado. E só então se permitiu um longo e cansado suspiro. Para ele não fora uma batalha, mas um trabalho difícil que ele finalmente concluíra. Agora, seu olhar, já sem medo, percorreu a caverna. Ele viu o que antes se escondia na penumbra. Baús grosseiramente feitos, cheios até a borda com o pagamento que o Troll coletara por séculos de viajantes perdidos e guerreiros azarados. Moedas de ouro brilhavam opacamente ao lado de pedras preciosas. Taças de prata conviviam com colares de pérolas. Era impossível levar tudo aquilo. Askeladd não foi ganancioso. Ele se aproximou dos baús, escolheu as maiores gemas e as moedas de ouro mais pesadas e começou a encher com elas sua velha sacola. Aquela mesma, com o corte preciso. O buraco se tornou uma válvula conveniente pela qual ele despejava os tesouros. Quando a sacola pesou em seu ombro, ele considerou que era o suficiente. Ele deu uma última olhada na caverna, pegou seu fiel machado, encostado na parede, e, sem olhar para trás, saiu da escuridão sufocante para a luz limpa e fresca da manhã. A floresta o recebeu com silêncio, mas agora era um silêncio de paz, não de ameaça oculta. Ele voltou para casa tão silenciosamente quanto partira, quando o sol apenas começava a dourar o topo dos pinheiros. Os irmãos, Per e Paul, estavam sentados à mesa, ainda carrancudos e assustados. Ao verem Askeladd na porta, caíram na gargalhada. "Vejam só, nosso herói voltou", disse Per com sarcasmo. "Deve ter perdido as calças de medo também, não é?" Askeladd não respondeu nada. Ele se aproximou silenciosamente da mesa. Tirou sua pesada sacola do ombro, virou-a e despejou seu conteúdo. Com um som surdo e pesado, uma pilha de ouro, prata e pedras preciosas caiu sobre as tábuas rústicas brilhando nos raios da manhã. O riso morreu na garganta dos irmãos. O pai, que entrou na sala, ficou paralisado com a boca aberta. O choque em seus rostos era mais eloquente que quaisquer palavras. Deixando a família em estado de torpor, Askeladd partiu para o palácio. O rei e seus conselheiros receberam o rapaz camponês esfarrapado com desconfiança. "Você afirma ter derrotado o Troll?" perguntou o governante ceticamente. Em vez de uma resposta, Askeladd começou sua história. Ele descreveu em detalhes, sem se gabar, tudo o que acontecera. A pedra que chorava leite e a competição de comida. Quando chegou ao momento da sacola rasgada, uma risadinha percorreu o salão, seguida por uma explosão de gargalhadas e exclamações de admiração. E quando ele apresentou os tesouros restantes como prova, até o conselheiro mais cético foi forçado a admitir. Aquele rapaz das cinzas realizara o que se mostrara impossível para os mais renomados cavaleiros. O rei era um homem de palavra. Logo, um banquete foi realizado no palácio, como o reino não via há muitos anos. O hidromel corria como um rio, a música ressoava e todo o povo celebrava a libertação da grande floresta. No centro de toda essa alegria estava sentado Espen Askeladd, vestido de seda, mas ainda com a mesma expressão calma e pensativa. Ao seu lado sentava-se a princesa, e ela não era apenas bela, mas também sábia. Com admiração genuína, ela olhava para seu noivo,
compreendendo que seu verdadeiro tesouro não era o ouro do troll, mas uma mente afiada como a lâmina de um machado, escondida por trás da máscara de um simplório. Assim terminou esta história. Ela permaneceu para sempre na memória do povo, como um lembrete de que o músculo mais forte no corpo de um homem é seu cérebro. E a arma mais afiada do mundo é a astúcia. E de que muitas vezes aqueles que o mundo considera simplórios, preguiçosos, sentados nas cinzas, na verdade, apenas veem o mundo de outra forma, esperando sua hora, para provar que a força bruta pode mover uma pedra, mas apenas a astúcia pode fazê-la chorar. Naquela parte do reino onde nem os mais persistentes comerciantes se arriscavam a ir, havia uma cabana miserável, perdida na brancura infinita das neves. O frio aqui não era apenas o tempo, mas um hóspede constante. Ele se entrelaçava nos próprios troncos das paredes e vivia nos ossos dos habitantes da casa. Dentro, na penumbra eterna, amontoava-se uma família grande e pobre. O pai e a mãe há muito haviam esquecido como era um jantar farto, e seus numerosos filhos conheciam apenas um sabor, o sabor de uma sopa rala, e um som, o ronco baixo dos estômagos famintos. O desespero era tão denso quanto o ar gelado do lado de fora da janela. Um dia, no auge de uma tempestade, quando o vento uivava como um lobo faminto, a porta da cabana estremeceu com uma batida pesada e ritmada. Quando o pai a abriu, no limiar não estava um homem. Um enorme urso branco, cujo pelo era mais branco que a neve recém-caída, preencheu toda a entrada. Ele não parecia uma fera selvagem. Em seus olhos escuros e profundos escondia-se uma sabedoria antiga, e quando ele falou, sua voz era um rugido baixo que fez as xícaras na prateleira tremerem. "Dê-me sua filha mais nova", ele rugiu. E suas palavras não foram um pedido, mas uma afirmação. "E vocês serão tão ricos quanto agora são pobres." O pai e os filhos mais velhos congelaram, e em seus olhos brilhou uma esperança desesperada. Mas a mãe gritou e apertou contra si a filha mais nova, a mais bela de todas. A moça olhou para o urso com horror, mas depois seu olhar percorreu o cômodo. Ela viu os ombros magros de seus irmãos, as bochechas encovadas de suas irmãs, e a desesperança nos olhos do pai. Ela entendeu que sua vida era a única moeda com a qual sua família poderia pagar pela salvação da morte por fome. Respirando fundo, ela se libertou do abraço da mãe. Sua voz soou baixa, mas tão firme que ninguém ousou objetar. "Eu irei." Ela subiu nas costas largas e quentes do urso branco, e o mundo que ela conhecia ficou para trás. Eles correram por florestas nevadas, escalaram picos gelados de montanhas que arranhavam a barriga das nuvens e atravessaram vastidões desoladas, onde apenas o vento uivava. O caminho foi longo e silencioso, e finalmente, no meio da natureza selvagem e intocada, um castelo surgiu diante deles. Parecia ter sido tecido do próprio ar gelado, com suas torres brilhando sob o sol frio. Lá dentro, esperava um esplendor que ela não poderia imaginar nem em seus sonhos. Os salões eram adornados com prata acinzelada e ouro fundido, e nas lareiras ardia um fogo que não produzia fumaça. Bastava que ela pensasse em comida para que as mesas fossem postas com iguarias requintadas.
Bastava que desejasse um vestido novo para que no guarda-roupa surgissem trajes de seda e veludo. Mas todo esse luxo tinha um preço, um silêncio absoluto e retumbante. Nos enormes salões não se ouvia nem os passos dos servos, nem o sussurro dos cortesãos. Não havia uma única alma viva, e sua própria respiração parecia ensurdecedora naquele silêncio dourado. Com o cair da noite, o medo tomou conta de seu coração. Na escuridão total e impenetrável de seu quarto, ela ouviu a porta se abrir. Alguém entrou e sentou-se na beirada de sua cama. Ela não o via, mas sentiu seu calor e ouviu sua voz, baixa, gentil e infinitamente terna. Não tenha medo, ele disse. Eu virei a você todas as noites. Você será minha esposa e nada lhe será negado. Mas há uma condição. Você nunca deve tentar ver meu rosto à luz. Se você quebrar essa proibição, uma grande tristeza cairá sobre nós dois. E assim sua vida transcorreu. Os dias ela passava em uma solidão resplandecente, vagando pelos salões vazios. As noites, porém, eram preenchidas com conversas tranquilas, calor e ternura. Gradualmente, seu medo do hóspede invisível foi substituído por um profundo afeto e, em seguida, por um amor verdadeiro. Ela se apaixonou por sua voz, sua bondade, sua alma. E parecia-lhe que não precisava de mais nada. Mas até o ouro pode se tornar uma jaula. Uma profunda saudade de sua família começou a corroer seu coração, e ela implorou ao urso branco que a deixasse visitá-los. Ele concordou com grande relutância, e em seus olhos sábios pairava a tristeza. Vá, se precisa, ele rugiu, mas ouça meu conselho. Escute seu coração, e não as palavras de sua mãe, senão você trará uma grande desgraça sobre nós dois. Ele a levou para a casa, que ela mal reconheceu. A cabana miserável havia se transformado em uma propriedade próspera. Seus irmãos e irmãs estavam saciados e felizes, e a pobreza se tornara apenas uma lembrança distante. Mas a mãe, ao abraçar a filha, começou a semear em sua alma as sementes venenosas da dúvida. Ele é bom, você diz, ela sussurrou, e sua voz era insinuante como o silvo de uma serpente. Mas quem é ele? E se não for um homem? E se você divide a cama com um troll repugnante? Você precisa saber a verdade. Antes de partir, a mãe enfiou na mão dela um toco de vela e uma pederneira com isqueiro. Um presente simples, envenenado pela traição. Ao retornar ao castelo silencioso, ela sentiu uma luta agonizante se acender em sua alma. O coração lhe dizia para confiar naquele que ela amava, mas o sussurro venenoso de sua mãe atiçava uma curiosidade ardente que lhe roubava a paz. Naquela noite, sua determinação desmoronou. Com as mãos trêmulas, ela esperou até que a respiração dele se tornasse profunda e regular. Então, ela riscou a pederneira. Uma chama suave iluminou o rosto no travesseiro. Não era um troll. Era o príncipe mais belo que ela já vira, seus traços serenos no sono. Um suspiro de admiração escapou de seus lábios. Mas naquele instante sua mão tremeu, e 3 gotas de cera quente caíram sobre o tecido alvo de sua camisa. Ele acordou com um grito que não continha fúria, mas apenas um desespero puro e de cortar o coração. O que você fez? Ele gemeu, e a dor se estampou em seus olhos. Você quebrou o juramento. Se tivesse aguentado apenas mais 1 ano, o feitiço teria se quebrado. Agora estou perdido para você.
devo ir para a rainha má dos Trolls, para o castelo dela, que fica a leste do sol e a oeste da lua, e me tornar seu marido. E antes que ela pudesse dizer uma palavra, ele e o magnífico castelo desapareceram, deixando-a sozinha na escuridão impenetrável. No mesmo instante em que as últimas palavras do príncipe desapareceram, tudo desapareceu. As paredes de ouro, os tapetes macios, o calor da lareira, tudo se transformou em nada. Ela se viu sozinha, no meio de uma planície nua e nevada, onde o vento uivava sobre ela sua canção fúnebre. A seda e o veludo em seus ombros se desfizeram, sendo substituídos pelas roupas velhas e grosseiras de sua vida passada. O luxo fora apenas um sonho, e o despertar se tornou um pesadelo. No início, o desespero a dominou. Ela caiu de joelhos na neve fria e cortante, e lágrimas quentes queimavam suas bochechas, congelando no vento gélido. Ela não chorava de frio nem de medo da vastidão selvagem. Ela chorava pela consciência ardente de sua culpa. Sua curiosidade, alimentada por um sussurro venenoso, destruíra tudo. Ela não havia perdido um castelo nem riquezas. Ela havia perdido aquele a quem amava com todo o coração. Os soluços sacudiam seu corpo até que as lágrimas secaram, deixando apenas rastros gelados em seu rosto. E então, naquele silêncio ensurdecedor, algo novo nasceu em sua alma. Não esperança, não. Para isso ainda faltava muito. Era determinação, firme e fria como o mundo ao seu redor. Ela se levantou lentamente dos joelhos, sacudindo a neve. Limpou o rosto com a mão enrijecida pelo frio e olhou para o horizonte, onde o céu se fundia com a terra em um único véu cinzento. Eu vou te encontrar, ela sussurrou ao vento, e não foi uma súplica, mas um juramento. Mesmo que eu tenha que dar a volta ao mundo, eu encontrarei esse castelo. Sem saber para onde ir, sem comida nem abrigo, guiada apenas pela força de seu arrependimento e de seu amor, ela deu o primeiro passo sobre o lençol de neve infinito. O tempo perdeu a conta para ela. Os dias se fundiam com as noites em uma sucessão interminável de passos. Ela andou até que a neve deu lugar a um solo pedregoso e, em seguida, a uma grama queimada. Ela gastou seus sapatos finos, e depois seus pés até sangrarem, alimentando-se de raízes e frutas silvestres, mas não parou por um instante. Seu corpo enfraquecia, mas sua vontade, temperada pela culpa, tornava-se apenas mais forte. E então, quando suas forças estavam quase no fim, ela viu na encosta de uma colina uma pequena cabana, cravada na terra, de cuja chaminé saía uma fina fumaça. Lá dentro, junto à lareira, estava sentada uma velha antiga e enrugada. Ela não fiava nem costurava, mas simplesmente estava sentada e jogava de uma mão seca para a outra uma pequena maçã de ouro puro, que brilhava na penumbra como um pequeno sol. A moça fez uma reverência e contou sua triste história, perguntando se a velha já tinha ouvido falar de um castelo que fica a leste do sol e a oeste da lua. A velha balançou a cabeça, seu rosto impassível como um pergaminho antigo. Não, criança, nunca ouvi falar de tal lugar, mas talvez minha irmã mais velha saiba. Ela mora mais a leste e é 100 anos mais velha que eu. Com essas palavras, ela estendeu a maçã de ouro para a moça. Pegue, será útil para você, e meu cavalo a levará até a casa dela. O caminho até a segunda velha foi longo, mas o cavalo a levou rapidamente. Ela a encontrou em uma cabana igualmente solitária. Essa velha era ainda mais antiga
e seus cabelos grisalhos eram tão longos que se espalhavam pelo chão ao redor de sua cadeira. Ela estava sentada e os penteava lentamente com um pente de ouro puro, e a cada movimento, brilhos cintilantes percorriam o cômodo. Mas também essa velha não sabia nada sobre o castelo. Pergunte à nossa irmã mais velha, ela grasnou. Ela é mais 100 anos mais velha que eu. Talvez ela saiba de algo. Ela deu à moça seu pente de ouro e o cavalo, para que pudesse continuar seu caminho. A terceira vela vivia no fim do mundo, onde a terra se encontrava com a névoa. Ela era tão velha que não parecia uma pessoa, mas parte da própria terra, antiga como as rochas ao redor de sua cabana. Ela estava sentada em uma roca de ouro puro e fiava um fio de luar. Depois de ouvir a história da moça, ela ficou em silêncio por um longo tempo e depois suspirou. Não, criança. Nem eu, que vivi tantos séculos no mundo, ouvi falar de tal castelo. Nenhum humano conhece o caminho até lá. Mas existem aqueles que são mais velhos e mais rápidos que os humanos. Vá até o vento leste e pergunte a ele. Talvez ele tenha estado naquelas terras. Ela deu à moça sua roca de ouro, dizendo que agora ela teria que ir a pé, pois não havia mais caminho para cavalos. 3 presentes brilhantes, 3 raios de esperança em sua longa e sombria jornada. Ela caminhou por muitos dias até sentir que o ar se tornava mais leve e o mundo se enchia com o cheiro do amanhecer. Ela encontrou a caverna de onde o dia nascia e lá encontrou o vento leste. Ele era sábio e antigo. Seu sopro cheirava as primeiras flores da primavera e a neve derretida. Ele a ouviu com compaixão. Eu sobrevoei todo o leste, criança, ele sussurrou. Espiei pelas janelas dos imperadores chineses e balancei os berços dos rajás indianos. Mas nunca estive tão longe, a ponto de ver o castelo que fica a leste do sol. No entanto, posso levá-la ao meu irmão, o vento oeste. Ele é mais forte e voa mais longe. Ele a ergueu, e a terra sob eles se transformou em um tapete colorido. O voo foi suave e tranquilo. Ela viu vales verdes e rios azuis passarem sob ela, e o mundo parecia vasto e belo. O vento oeste revelou-se impetuoso e impaciente. Sua voz era o rugido de uma tempestade, e em seus cabelos se emaranhavam respingos salgados do oceano. Castelo? Ele trovejou. Eu persegui armadas de navios e arranquei telhados de castelos, mas nunca ouvi falar de tal coisa. Pergunte ao vento sul, ele voa sobre os desertos quentes. Talvez ele saiba de algo. O voo com ele foi veloz e perigoso. Ele a carregou sobre o oceano sem fim, jogando-a de um lado para o outro, e ela se segurou com força, sentindo as gotas frias de água salgada em seu rosto. O vento sul era preguiçoso e afetuoso. Seu sopro cheirava a especiarias e areia escaldante. Ele cochilava entre as dunas, e a moça teve que acordá-lo por um longo tempo. Ah, criança, ele suspirou languidamente. Eu vi miragens no deserto, mais belas que qualquer castelo, mas não encontrei o seu. Só resta uma esperança. Meu irmão mais velho, o vento norte. Ele é o mais velho e o mais forte de nós. Ele viu este mundo nascer e talvez conheça o seu caminho. O voo com ele foi quente e embalador. Sob eles flutuavam areias douradas e caravanas de camelos. Finalmente, ela se apresentou diante do vento norte. Ele não era apenas um vento, mas a própria essência do frio.
Um velho severo e gelado, com uma barba de pingentes de gelo e olhos da cor da noite polar. Sua voz era o Ranger de gelo seculares. Ele ficou em silêncio por um longo tempo, depois de ouvi-la, e então falou lentamente. Sim, eu estive lá. Uma vez. 100 anos atrás, eu carregava a última folha de outono e me perdi. Eu vi aquele castelo. Ele fica no fim do mundo, e o caminho até lá passa pelo mar de gelo. Ele a olhou com seus olhos penetrantes. Eu posso te levar até lá, mas o caminho será longo e terrível. Não poderei protegê-la do meu próprio frio. E eu a deixarei nos portões, pois nem eu posso ir além. Ela concordou. Não foi um voo, mas uma batalha pela vida. O vento norte a carregou através de nevascas que açoitavam seu rosto com granizo de gelo. Abaixo deles se estendia um oceano negro e congelante, pelo qual se moviam montanhas de icebergs. O frio penetrava até os ossos, seu corpo enrijecia e sua consciência começava a se apagar. Ela se agarrou ao seu manto de gelo com suas últimas forças, e apenas um pensamento, uma imagem, o rosto do príncipe adormecido, a aquecia por dentro e a impedia de soltar os dedos. Ela não se lembrava de quanto tempo durou, mas em algum momento a tempestade amainou, e o vento norte a depositou suavemente em terra firme, sussurrando. Daqui em diante, você está sozinha. Diante dela se erguia um castelo. Não era de gelo branco e cintilante, mas de um negro como a própria noite polar, polido até um brilho de espelho. Em suas facetas, as raras estrelas se refletiam opacamente, mas ele não irradiava a luz, parecia absorvê-la. Do castelo emanava um frio sepulcral e um silêncio absoluto e sem vida. Os enormes portões estavam firmemente fechados. Percebendo que não conseguiria entrar à força, a moça sentou-se no chão gelado junto aos portões e tirou de sua bolsa o primeiro presente, a maçã de ouro. Nesse reino de escuridão, seu brilho quente e vivo era como um pequeno sol. E essa luz não passou despercebida. Logo os portões se abriram com um rangido e no limiar apareceu a princesa dos Trolls. Ela era feia, com um nariz comprido e olhos pequenos e maldosos, mas usava trajes ricos. Ao ver a maçã, ela estendeu avidamente as mãos em sua direção. Venda-me este brinquedo, mendiga, ela grasnou. Eu não o vendo por ouro, respondeu a moça, mas eu o darei a você se me permitir passar uma noite nos aposentos do príncipe que vive neste castelo. A princesa, a quem a rainha-mãe destinava o príncipe como marido, sorriu maliciosamente, mas concordou. Naquela noite, ela foi levada ao quarto do príncipe. Ele jazia na cama, belo como naquela noite fatídica, mas não respirava. Dormia um sono de morte, do qual não se acorda. Ela entendeu que o haviam drogado com uma poção do sono. A noite inteira ela ficou sentada ao lado de sua cama, chorando e chamando seu nome, contando sobre sua longa jornada, mas ele não acordou. No dia seguinte, ela trocou o pente de ouro por mais uma noite, e no terceiro, a roca de ouro. Todas as noites ela passava ao lado de sua cama, e todas as noites suas súplicas e lágrimas se afogavam no silêncio mortal de seu sono. A esperança quase a abandonara, mas suas lágrimas não foram em vão. No castelo de gelo, definhavam também outros prisioneiros,
capturados pelos Trolls. Almas cristãs que serviam na corte. Durante o dia, quando o príncipe despertava do torpor, eles se aproximavam dele e contavam em sussurros. Vossa Alteza, todas as noites uma bela donzela vem até vós. Ela se senta ao lado de vossa cama e chora amargamente, chamando por vosso nome. Na segunda noite contaram-lhe a mesma coisa, e então o príncipe entendeu tudo. Na terceira noite, quando a princesa dos Trolls lhe trouxe a taça com a poção do sono, ele apenas fingiu beber e derramou o conteúdo cuidadosamente atrás de si. Ele se deitou na cama e ficou imóvel, fingindo dormir, e seu coração batia forte no peito de expectativa. Quando a moça entrou no quarto, pronta para mais uma noite de vigília sem esperança, e se inclinou sobre ele, ele abriu os olhos. Ela gritou de alegria, e as lágrimas jorraram com nova força. Mas agora eram lágrimas de felicidade. Ele apertou a mão dela com força. É você, ele sussurrou. Você me encontrou. Em seus olhares havia tudo. A alegria do reencontro, o perdão e um amor que se provou mais forte que todos os feitiços e distâncias. Mas não havia tempo para a ternura. Escute com atenção, o príncipe falou rapidamente. Amanhã anunciarei à rainha dos Trolls que estou pronto para me casar. Mas minha esposa será apenas aquela que conseguir lavar as 3 gotas de cera de minha camisa. Ele a olhou nos olhos. Nenhuma delas conseguirá fazer isso. A magia delas é impotente diante dos vestígios do seu erro, que só o seu arrependimento pode apagar. É nossa única chance. No dia seguinte, a rainha dos Trolls e sua filha feia, na expectativa da vitória, começaram a lavar a camisa. Mas quanto mais esfregavam, mais brilhantes e escuras se tornavam as 3 manchas de cera, como se zombassem de sua magia impotente. Furiosa, a rainha ordenou que chamassem a mendiga. Tente você, já que se acha tão esperta, ela sibilou. A moça se aproximou e pegou a camisa nas mãos. Mal seus dedos tocaram o tecido, as 3 manchas desapareceram, derretendo como neve sob o sol da primavera. A camisa ficou mais branca que uma nuvem. Os Trolls rugiram de fúria. Mas naquele exato momento, o primeiro raio do sol da manhã atravessou a janela do Castelo Negro. A luz, fatal para as criaturas das trevas, atingiu a rainha, sua filha e toda a sua corte. Com um estalo ensurdecedor, eles estouraram como bolhas e se desfizeram em um punhado de poeira cinza. O feitiço foi quebrado. O príncipe e sua salvadora libertaram todos os prisioneiros das masmorras de gelo. Levando os incalculáveis tesouros dos Trolls, eles partiram em uma longa jornada de volta para casa, para o reino dele. Lá, foram recebidos com júbilo e celebraram um casamento tão suntuoso que canções foram compostas sobre ele por muito tempo. E todos que ouviram sua história entenderam. Não é possível encontrar o caminho para o castelo que fica a leste do sol e a oeste da lua com mapas. Apenas um caminho leva até lá. O caminho de uma vontade inabalável, traçado por um coração que sabe amar e perdoar.